são espaços de conexão e diversão, mas também podem ser palco de situações tóxicas, preconceito e assédio. No episódio de hoje, de Esse Jogo Não Tem Pause, a gente vai entender como isso afeta os jogadores, sejam eles profissionais ou casuais, e o que a gente pode fazer para tornar a comunidade gamer mais saudável e também mais segura. Para conversar comigo sobre esse assunto tão importante, hoje eu estou recebendo a Thaís Mansores, que é especialista em comportamento gamer e psicóloga lá na Diverse Games, e também com a Amanda, que é streamer e criadora de conteúdo, e vai poder trazer um pouquinho pra gente, mais do que uma experiência profissional, como é o caso da Thaís, a sua experiência de vida dentro dessa indústria, como que você percebe esse assunto. E aí, pra gente começar, queria primeiro agradecer, óbvio, por vocês estarem aqui com a gente, contribuindo com a vivência de vocês, seja ela profissional ou pessoal, para esse programa. E queria saber qual é o primeiro contato que vocês tiveram com o ambiente gamer, com os games, né? Se foi no caso da Thaís pelo trabalho, ou se tem uma história aí já de games, de uma pessoa gamer, aí temos aí uma psicóloga gamer, enfim, aí depois a Amanda conta pra gente também a história dela com os games. Primeira memória. Meu primeiro contato com os games, eu acho que foi muito jogando Super Nintendo, né? Primeiro momento ali jogando com a família, com meu irmão, com primos, primas. Mas com jogos online, jogando assim com pessoas de outros lugares, eu só fui ter contato de verdade a partir do projeto, né? Conhecendo outras pessoas que competiam, trabalhando como psicóloga na área game. E aí foi o momento em que eu realmente conheci esse universo, vi o quanto ele era imenso, o quanto de pessoas que tinham ali dentro jogando e vivendo daquilo, né? E pude perceber o quanto o universo é incrível. Então antes você via os games num lugar de entretenimento ali, né, com a família, enfim. Legal. E você, Amanda? Sua primeira memória aí com games? Então, eu morava num lugar que era próximo de comunidade mesmo, né? Então eu gostava muito de estar na rua, de brincar. E meus pais ficavam muito, muito preocupados, né? Com eu estar o tempo todo num lugar que na época era um lugar de conflito, né? Entre comunidades. E meus pais foi lá e comprou meu primeiro computador. E aí meu pai brincava comigo, jogava comigo. E aí era jogos de CD ainda, sabe? Tipo, muito antigos. E aí a gente jogava junto, logo depois eu ganhei meu primeiro Super Nintendo. E aí minha mãe falava assim, não, chama seus amigos pra virem aqui pra casa, vamos jogar todo mundo junto, eu faço um lanche. Aí eu jogava com umas pessoas, no caso no meu prédio, que eu já tinha saído desse lugar e ido pra um outro lugar. E aí quando a gente fala de multiplayer ou jogar mais assiduamente, eu comecei a jogar World of Warcraft com pessoas aleatórias que eu nunca tinha visto, não conhecia, nunca tinha trocado uma ideia. E aí eu comecei a viver mais o game. Entendi. Então você trouxe aqui pra gente assim, histórias de muita leveza dentro do seu primeiro contato com os games, né? Primeiro um contato em família, né? Ali com seu pai, enfim. Depois aí os jogos online, jogando com outras pessoas. Como é que foi que você descobriu o quanto que essa indústria e que esse universo pode não ser tão leve assim, né? Quando eu comecei a jogar League of Legends, né? Que eu comecei a ter um pouco mais de noção, porque antes era uma brincadeira. Comecei a jogar outros jogos com 13 anos, então quando eu fui pro League of Legends eu era um pouco mais velha, né? Então as coisas começam a te impactar de outra forma, você começa a sentir de outra forma, né? Então o meu choque foi jogando, e jogando assim, sem classificação, assim, vamos jogar pra brincar, né? E aí eu comecei a sentir esse impacto do hater, das grosserias, o fato de você ter um nick feminino, né? A forma como as outras pessoas te tratam, falam com você é totalmente diferente de quando é uma comunicação entre homens, né, no caso. Então você percebeu esse primeiro hate, essa primeira violência dentro do ambiente digital ali, dentro dos games, já a priori pelo seu nick? Sim, pelo nick. Entendi. E Thaís, conta pra gente como que você percebe o impacto negativo dessas situações de violência no comportamento das pessoas mesmo? A Amanda começou falando sobre a experiência dela no League of Legends, e o time de League of Legends foi o primeiro com quem eu tive experiência, e foi aí que eu realmente consegui entender na prática
o quanto de toxicidade tem nesse universo, né? E, inclusive, tinha uma menina que fazia parte desse time. Era um time misto, então. Era um time misto. E ela relatava muito sobre isso, quando ela ia jogar, tentando subir de elo sozinha e não com o time dela fechado, o quanto que ela era impactada pela violência, o quanto de violência que ela sofria por quando descobriam que ela era uma menina. Ela usava um nick que não dava ali muito para entender se era ou não. E aí, no momento em que descobriam que ela era uma mulher, né, ela acabava sofrendo muitos tipos de violência, né, por conta do gênero. A violência dentro dos games, ela faz com que a pessoa perca, às vezes, a vontade de jogar. A pessoa se sente mal, se sente muito menos motivada, às vezes entra ali para se divertir e acaba se tornando algo pesado, algo que não é mais tão legal. Às vezes a pessoa pode gostar muito de um jogo, tipo League of Legends, né, que pode ser muito divertido, mas acaba se tornando acaba deixando de ser uma diversão para ser algo difícil, algo pesado, algo que traz sentimentos negativos e que realmente pesa na autoestima. Pode fazer a pessoa se sentir mal, se questionar sobre algumas coisas dela própria, né? Às vezes da vida que não tem nada a ver com o jogo, às vezes, né? Exatamente. Você estava falando do caso de uma atleta que é pro player, que ela estava ali para jogar profissionalmente, e o quanto que esse ambiente, talvez profissional ou semi-profissional, né, afetava ela emocionalmente e de repente estava atrapalhando a carreira dela como atleta. Mas eu não sei, imagino que a Amanda era uma jogadora casual e também sentia esses impactos. A partir da sua experiência, o quanto que você acha que isso afetava você, inclusive como uma jogadora casual? Eu já tive algumas experiências quanto casual, que uma delas me fez parar de streamar e criar conteúdos de games, porque eu falei assim, se eu tô ouvindo isso de pessoas que são próximas de mim, que vão além dos games, né, imagina dentro do próprio jogo com pessoas aleatórias. Então eu fiquei num lugar muito reflexivo do que eu estava fazendo ali, porque em algum momento aquilo me fez ter um questionamento se eu era capaz de estar criando conteúdo de casual game sobre League of Legends, né? Então eu parei e fiquei um bom tempo sem streamar, sem criar conteúdo nenhum, acho que quase um ano, e eu só voltei porque uma amiga minha falou assim, Amanda, vai, as pessoas também querem uma streamer ou criadora de conteúdo que seja zoeira, que seja da brincadeira, né? E não foi só essa experiência comigo diretamente, mas já teve situações no qual eu streamava bem cedo e duas pessoas começaram a discutir do próprio time pelo chat. E aí acabou o jogo, a gente perdeu, botei lá o link da live, pedi para as pessoas irem acompanhar. E o menino falou assim, eu entrei aqui só para desestressar, porque eu tava tendo ansiedade, eu não tava conseguindo dormir. E eu tô saindo daqui pior do que eu cheguei, sabe? E não era isso que eu queria, sabe? Eu só queria me divertir. E esses tipos de situações me botaram no lugar de refletir sobre também que tipo de streamer e criadora de conteúdo eu quero ser, de que jogo eu quero ser, como eu quero me comportar diante dessas situações. E aí eu acho que você fez uma escolha de produzir um conteúdo sobre isso, né? A gente viu nas suas redes bastante conteúdo sobre esse assunto, né? Você até falou também de que tipo de criadora de conteúdo eu quero ser, acho que você também encontrou um viés ali de humor, né? Enfim, como é que você sente que a comunidade tem reagido a essas questões? Eu acho que depende muito da plataforma que eu tô criando o conteúdo, né? Se a plataforma um pouco mais antiga, tem uma abertura maior das pessoas, porque tem um alcance de pessoas de muitas idades ali, e que não necessariamente tem ligação com os games, e as pessoas fazem reflexões profundas, né? Mas na outra plataforma, tem gente que fala assim, isso é só mimimi, você só tá chorando, você quer jogar, você sabe que você vai perder e que você tem que jogar sério. Você não pode jogar brincando, né? Então eu sinto que tem uma divisão de águas ali, dependendo da plataforma no qual eu estou divulgando esse conteúdo. Mas, Thaís, a gente sabe que isso não é mimimi, né? Falando pra ela que não é... Você falou dos impactos aí, o quanto isso afeta o comportamento. Mas eu queria te ouvir também
como que você acha que esse jogador, seja ele casual, pro player, profissional, como que ele pode fazer, assim, como que ele pode lidar com essas questões de forma que isso o afete, tenha um mínimo impacto, né? Jamais essa pessoa não vai ser impactada, ninguém vai sofrer uma violência, seja ela qual for, não vai ser diferente no ambiente digital, e não vai ser afetada e não vai ser impactada. Mas como é que a gente minimiza esses efeitos? Como você bem falou, não tem como a pessoa não ser impactada, né? Não sentir o impacto a partir do momento que ela sofre uma violência. E essa violência, ela vem direto de encontro com quem a pessoa é, com a identidade dela. E aí pode ser a identidade de gênero, às vezes sexualidade, né? Orientação sexual, às vezes raça, cor, credo. E aí qualquer tipo de violência que tenha a ver com essa temática de quem a pessoa é, ela vai impactar profundamente. Então eu acredito que uma forma, que foi algo que eu já trouxe algumas vezes para os atletas a quem eu acompanhei, é muito entender quem você é e conseguir trabalhar um pouco da sua autoestima ali, entender sobre sua sexualidade, sobre raça, cor, credo, e realmente se firmar ali em quem você é, quem você se respeitar, entender e trabalhar um pouco da sua autoestima com relação a isso. Mas seguir outras pessoas que falam sobre a temática, que orientem ali a partir daquilo também é algo bastante importante. Eu acho que algo muito importante de ser feito também, a partir do momento que você está sofrendo algum tipo de violência, se rebater não é algo possível, e muitas das vezes é até o ideal não fazer, porque aquilo acaba gerando uma discussão muito maior e trazendo mais violência ainda. Sair um pouco, respirar, tentar colocar a cabeça no lugar e não permitir que aquilo vá te afetando profundamente, porque quanto mais tempo você fica ali naquele espaço onde você está sofrendo algum tipo de violência, mais você vai sentir, aquilo pode ser internalizado ainda mais. Então, saber o momento de parar. Não é parar de completamente de jogar, mas naquele momento entender onde está o seu limite, né? Perfeito. Entender o seu próprio limite é extremamente importante, porque às vezes a gente está ali naquela ânsia de subir de ranking, subir e ir ganhando a partida, não, porque eu acho que dá, eu acho que eu vou ganhar, mas não, mas aquilo está me ferindo muito, então é melhor eu dar uma parada, vou respirar, beber uma água, pegar um ar e daqui a pouco eu volto e entro em outra partida. Mas saber o momento de parar também é algo extremamente importante.